Bom dia, amada igreja. Como passar a semana? Tudo bem, meus irmãos? Vamos estar iniciando mais uma escola bíblica dominical, onde estaremos estudando a lição 15, que tem como tema Dons de Sinais. Essa lição vai ser ministrada pelo irmão Miguel, professor da sala dos homens, tá? Irmão Miguel, que é um ótimo professor. Os irmãos prestem atenção na lição para responder as perguntas e o quiz, tá, irmãos? Vamos dar lendo a nossa divisa, que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Que Deus possa estar fazendo guarida em nossos corações através da sua palavra, que nós possamos sempre estar andando nos caminhos de Deus. Irmãos, nós vamos estar orando agora, pedindo para que Deus venha nos abençoar essa escola bíblica dominical e que Deus possa estar colocando nos nossos corações a necessidade de estar sempre presente, confiando no seu nome, né, irmãos? Então nós vamos estar orando pela nossa igreja, pelos enfermos, pelos irmãos que necessitam de uma porta de emprego, enfim, por todos, tá, irmãos? Oremos. Santíssimo Deus que está no céu, nós estamos imensamente gratos, Senhor Jesus, pela salvação em Cristo Jesus. Somos imensamente gratos, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida que Tu nos concedeste, Senhor. E agora aqui reunidos como igreja, como escola bíblica dominical, nós queremos te pedir a Tua direção, a Tua orientação, Senhor Jesus, onde estaremos estudando mais uma lição da Tua palavra, Senhor. Que Tu possa estar usando como instrumento em Tuas mãos o irmão Miguel para transmitir a Tua palavra, Senhor. E nós, como alunos, possamos estar atentos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Senhor Jesus, nos abençoe essa manhã, que possamos estar sempre presentes, Senhor Jesus, sempre atuados, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos pedir um bênção todo especial aos irmãos da nossa igreja, aos irmãos idosos, que Tu possa estar guardando, Senhor Jesus, livrando do perigo do mal que envolve a nossa sociedade, Senhor. Da mesma forma, também guarda cada irmão que compõe a nossa igreja, Senhor. Guardando pela saúde. E queremos pedir em especial àqueles irmãos que necessitam de uma porta de emprego, que Tu venhas, Senhor Jesus, providenciar, Senhor Jesus, o sustento para aquele irmão que está procurando um emprego, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor Jesus. Venha abençoar também aqueles irmãos que estão enfermos, do qual não sabemos, mas Tu os conheces, Tu sabes, Senhor Jesus. Abençoa cada irmão, cada idoso, Senhor, se é que está internado, que Tu possas estar dando o conforto, a paciência aos familiares, Senhor, para confiar em Ti, Senhor Jesus. Te peço uma bênção toda especial, Senhor Jesus, a equipe de som e imagem, que todo domingo, Senhor, estão atuando, Senhor, na transmissão dos cultos, Senhor, que Tu venhas abençoar cada irmão ali, que não põe empecilho, Senhor, para fazer o Teu trabalho, que Tu possa estar abençoando ricamente a vida de cada um daqueles irmãos, Senhor. Senhor Jesus, nos dê um dia abençoado, nos capacita, Senhor Jesus, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor Jesus, a andar nos Teus caminhos, Senhor. Vem estar conosco no decorrer desse dia e no decorrer dessa semana. Que possamos ser guardados pelo Teu poder, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, vamos estar dando continuidade, só alguns avisinhos, tá? A nossa escola bíblica dominical começa às 9h45, tá? Então, antes de começar, os irmãos já dão um joinha lá, um tchauzinho, para a gente estar computando a presença dos irmãos, tá, irmãos? E vamos estar respondendo as perguntas dentro do horário, tá? Nosso horário das perguntas das 10h30 até as 11h30, tá, irmãos? A nossa competição está ali bem competitiva, né? Torno a falar, a dizer que os jovens não querem largar a liderança. É sinal que eles estão bem concentrados, estão se esforçando e estudando. Cabe às outras salas, né, aos jovens, ou aos homens, às mulheres, os adolescentes, batalharem para alcançar e, se possível, passarem eles. Mas está difícil, viu, irmãos? Mas é isso mesmo, irmão. Vamos estar estudando a palavra de Deus para que possamos sempre estar fazendo o certo, né, irmãos? Irmãos, tenham uma boa semana. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar do perigo e do mal. Fiquem com Deus. Graça e paz, irmãos. Muito bom dia em nome de Jesus. Vamos ao estudo da lição número 15, Dons de Sinais. Aliás, o versículo-chave é 1 Coríntios 12, 31 a 13, 2. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. O Senhor é soberano e pode capacitar os seus filhos para desenvolver os diversos dons apresentados nas Escrituras. Então, para todos nós que estamos estudando essa lição, dons de sinais, nós precisamos entender isso, que Deus é soberano e Ele faz o que lhe apraz. Portanto, Ele pode capacitar seus filhos para desenvolver os diversos dons que estão apresentados nas Escrituras. O primeiro dom que nós vamos estudar hoje é o dom de cura. Ele está em 1 Coríntios 12, 9 e 28. Diz assim: ao outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar. 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, variedade de línguas. Comentário: o uso desse dom contribui para exaltar a grandeza de Deus, como, por exemplo, a cura do rei Ezequias. 2 Reis 20, de 5 a 11. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti
e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Segundo dom de línguas. 1 Coríntios 14, 26 a 28. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse dom é a capacidade especial concedida por Deus para falar uma língua diferente da habitual, ou línguas estranhas. Por essa razão, Paulo exorta que haja intérprete. Então, se alguém falar em língua estranha ou em língua diferente da língua habitual, tem que haver um intérprete. Terceiro, dom de milagres. 1 Coríntios 12, 10, 28 e 29. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há uma variedade de línguas e há outra capacidade de interpretá-las. 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Dom de milagre é a capacidade especial dada por Deus a alguns crentes para realizar feitos sobrenaturais. Como exemplo, nós temos Moisés na travessia do Mar Vermelho. Está em Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e levanta o teu bordão, e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus usou Moisés aqui para fazer um feito extraordinário, fazer o mar se abrir e os filhos de Israel passarem em seco. Nós temos outro exemplo, que é o exemplo de Elias. Elias orou para chover após longo período de seca, conforme 1 Reis 18, 41 a 45. Então disse Elias a Acabe: sobe e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu o cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma de uma mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, outro feito extraordinário aqui, estava uma seca terrível e Deus usou o seu servo Elias para fazer também um efeito sobrenatural. O terceiro exemplo é o exemplo de Josué, que orou para que o sol parasse. Está em Josué 10, de 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus das mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão,
e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua não parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, deteve-se no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante, antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gigal. Então Deus usou aqui Josué para fazer que o sol parasse, para que não anoitecesse, porque os israelenses estavam em aperto na batalha. A igreja primitiva orou e Pedro foi liberto da prisão. Atos 12, 6 a 11. Vamos à leitura. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então nós vemos aqui um acontecimento extraordinário, sobrenatural, acontecendo na libertação de Pedro da prisão. Então, vamos recordar aqui uma coisa importante. O Senhor é soberano e pode capacitar seus filhos para desenvolver os diversos dons apresentados nas Escrituras. Essa é a realidade, meus irmãos. Deus pode fazer o que Ele quiser e usar o crente que Ele quiser, ok? É bom a gente entender isso. Está escrito na Bíblia. Conclusão. Reconhecemos que os dons de sinais, assim como os demais dons, visam exaltar o nome do Senhor Jesus. Devemos dizer como João Batista, que ele cresça e que nós devamos diminuir. Amém. Assim seja, para a honra e glória do nosso Deus e para nosso crescimento na vida espiritual e também na vida material. Amém. Que Deus abençoe a todos.